A história de Zeno, um próspero mercador na cidade de Chipre por volta de 300 anos antes de Cristo. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu navio naufragou, levando consigo toda sua carga. Devido a esse evento singular, completamente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, este abastado homem se tornou subitamente pobre em um instante. Imagine-se na pele de Zeno, como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida ser levado pela força implacável da natureza? Qual seria a reação apropriada? Ficaria zangado? Triste? Sentiria que a vida o havia enganado? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reestruturação da sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. O cerne do estoicismo é a definição mesma de aceitação e indiferença. Após ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora tenhamos pouco controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande eficácia. Ao invés de chorar pelo leite derramado, ou neste caso pelos bens submersos, Zeno concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como indivíduos que não podem ser abalados, que raramente se deixam levar pelos extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais abrangente. Mais do que uma simples descrição de pessoas desprovidas de emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e compreender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje, da mesma forma como era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, provenientes de experiências adversas, transformando-as em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes, e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, a filosofia deles era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e tornar-se um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele já foi escravo, Sêneca, um estadista bem renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano, e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje em dia, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à diversidade que apresentam. Este era o tipo de união e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem vontade e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Se é assim, porque é apropriado para os homens buscarem e examinarem como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres." Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e tornar-se estoicas elas mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios
exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda vai sobreviver e, potencialmente, prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa, crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar estabelecendo expectativas irrealistas para nossas vidas, nos deixando no final desapontados e insatisfeitos. Isso não é forma de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar, por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos, e apenas por esse motivo, anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo iniciando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que se você abordar a vida dessa forma, está colocando sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada do que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresente. Porque independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões para que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor, não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você deve desenvolver sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, criar o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, título e tudo mais antes de clicar em Upload. Tudo até o momento em que você clica em Upload está completamente em suas mãos. No entanto, assim que você clica no botão de upload, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores eles têm, métricas que, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que você colocou e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvencilhar-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então ele vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção e ele vai para casa pensando que deve ser péssimo no trabalho. Ele não considera que o chefe talvez tenha simplesmente acordado irritado, que outra pessoa poderia ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa simplesmente não estivesse indo bem financeiramente e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou,
continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que desejava, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reestruturação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola pelo fato de poder levar uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e, em seguida, ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que não o fez. Durante todo o tempo na prisão, Mandela leu os escritos de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos culpados, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além de seu controle, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCBRE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie a lógica por trás desses pensamentos negativos, e quando percebe que muitos deles são infundados, pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil falar do que fazer. É um processo. Assim como tudo o mais, temos que reprogramar nossa maneira de pensar. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o alto valor. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar. E, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo tem um fim.